Olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo, sou enfermeira especialista em clínica médica cirúrgica e gestão e planejamento em saúde. Hoje a gente vai falar sobre um pouco. Lógico que esta aula vai estar em enfoque em saúde do idoso, tá? Vamos falar um pouco sobre as atualizações que aconteceu recentemente sobre a questão de atualização do calendário vacinal do adulto quanto do idoso um pouco. Mas esse vídeo tem como finalidade o tópico voltado para o curso de cuidador de idoso. Se acaso vocês tiverem interesse que eu traga alguma coisa mais voltada também ao calendário vacinal infantil e o adulto também, praticamente dito, ou de populações específicas de vacinação, eu vou trazer em um outro vídeo. Esse vídeo não tem como objetivo fins lucrativos, apenas para a questão de ensino e com foco só para a questão do curso na qual eu estou aplicando. Bem, diante disso, lógico que eu demorei para trazer um pouco dessas atualizações, porque eu acabei lendo nesse período. Já teve atualização lá de 2024, na qual eu apliquei a aula para vocês. E isso aqui está sendo uma revisão do assunto que foi aplicado dentro de sala de aula. Bem, quando eu quero falar sobre vacina, o que é uma vacina? Logicamente, qual a finalidade de uma vacina, qual o propósito daquela vacina, o que eu quero proteger dentro dessa população. Lógico, eu vou pensar em situações, problemas voltados à saúde do idoso. Aí, nisso, eu tenho que pensar como é o tipo de imunidade na qual eu quero atingir aquela população. Aí eu penso que imunidade ativa e imunidade passiva. O que se seria? Imunidade passiva, aquilo que a gente adquire com a vida. Imunidade ativa, aquilo que a gente adquire artificialmente. Podemos destacar que a imunidade passiva pode ser a imunidade inata, né, na qual a gente pode receber pela mãe, corpo totalmente lá diante da placenta, ou a imunidade ativa, que a gente pode receber tipo o anticorpo artificialmente por imunoglobulinas, vacinas propriamente dito, e por aí vai. Lembre-se, a gente está sempre com essa questão de exposição a riscos no dia a dia. Então, lógico que a gente vai ter sempre um processo de adaptação conforme a nossa rotina. Lógico, a gente está em contato, trabalhando todos os dias, passando por metrô, transporte público, por aí vai. E a gente está sempre exposto a esses agentes. Lógico, vai ter a questão de, tipo, da gente sempre se desenvolver a imunidade conforme a nossa necessidade. E tem outras características que a gente pode levar em destaque. Por exemplo, a imunidade de rebanho, onde tipo a vacina propriamente dito não só protege uma pessoa, ela protege um coletivo ali. Então, por exemplo, se eu tenho uma vacinação de uma população específica contra um surto de influenza, que é uma situação que na qual está acontecendo agora, porque a população em si não da ano passado para cá, tivemos uma cobertura vacinal inferior de qualidade, não vou gastar valores, mas por conta disso, a gente está tendo muitas internações de influenza dentro das redes hospitalares, principalmente em áreas críticas. E nisso caracteriza a necessidade de vacinação. Porque quando a gente está falando de uma população na qual conforme com a idade ou outros fatores, uma população que é mais imunocomprometida, a gente, tipo, não só além de proteger um indivíduo, a gente vai proteger vários indivíduos ali. Onde, tipo, eu não vou fazer essa co-infecção, espalhar, ter epidemias. Já é um conceito de vários valores, em várias características em si, que a gente trabalha a questão de saúde coletiva. Eu trouxe umas 5 vacinas ali, onde nas quais elas têm uma coisa em comum. Eu tô falando de varicela, eu tô falando de influenza, eu tô falando de tríplice viral, tô falando de teta viral e febre amarela. Muitos vão, tipo, olhar pra isso e pensar, tá, beleza, são vacinas ali, mas o que tem em comum? Algumas vacinas, elas são produzidas com a proteína do ovo. Então, muitas dessas pessoas nas quais a gente, quando vai fazer uma anamnese, um exame físico, um atendimento ali com a pessoa na qual a gente vai atender, ou cuidar dela, especificamente, já gera aquela desconfiança. Ela tem alergia a ovo, então eu não posso fazer esse tipo de vacina para ela. Então, muitas dessas populações nas quais tem uma alergia ou uma reação anafilática muito grave,
Eu vou tentar avaliar se eu tento fazer aquela vacina, se eu tenho necessidade de fazer aquela vacina e qual vai ser o risco-benefício no qual eu vou administrar aquilo. Bem, lembrando, quando eu estou falando de vacina, eu estou falando de duas situações: calendário vacinal e calendário de campanha. Vacinal, o calendário vacinal é aquilo que já está preconizado dentro lá do Ministério da Saúde, onde tipo, eu vou seguir aquela rotina. Se eu vou chegar paciente dentro da unidade básica, eu com a carteirinha vou ver quais os esquemas nos quais eu vou administrar e tá lá tudo programado. Campanha é às vezes que acontecem dependendo das regiões de saúde, municípios, ou por aí vai. As campanhas normalmente estão associadas com a questão de surtos e epidemias. Normalmente a gente faz essas campanhas assim, dependendo da situação epidemiológica naquele local, conforme a questão da demanda. Mas lógico que tipo vai ter essa correlação diferente. Imunidade, como eu estava já explicando, a questão da imunidade ativa e a imunidade passiva. Normalmente quando a gente fala de uma imunidade mais ativa, é aquilo que a gente adquiriu de uma forma direta. Quando eu estou falando, tipo, naturalmente adquirida, eu posso talvez estar falando naquela questão da exposição da pessoa sobre aquele agente etiológico. Por exemplo, eu posso expor o paciente a um vírus da varicela e ele vai ganhar uma imunidade sobre aquilo. Aí, quando a gente tiver o contato novamente com aquele vírus, ele vai ter uma proteção. Agora, se eu estou falando de ativamente, artificialmente adquirida, eu estou falando de vacina, na qual eu vou receber aquele agente, pode ser parcial, nativo, enfim, onde ele vai ser administrado via intramuscular e ele vai gerar uma resposta ali no meu organismo para eu criar uma memória para poder proteger o corpo quando eu tiver um outro contato parecido. Precisa ser realizada a resposta imune do organismo para eu ter aquele anticorpo. Então, diante desta imunidade ativa, eu quero que vocês lembrem detalhadamente dessa informação. Agora eu estou falando de imunidade passiva. Passiva é aquilo que eu posso descrever também como inata. Aquilo que a gente absorve ali, conforme na nossa primeira infância, adquirida pela própria mãe, diante da placenta, do leite materno. O anticorpo, muitas das vezes, o anticorpo pode passar pela placenta, pode passar pelo leite materno. E isso vai fazer a gente adquirir uma imunidade para a gente conseguir sobreviver à exposição ali diante do recém-nascido, bebê, e conseguir viver até a primeira infância. Lógico que ele vai sofrer um processo de adaptativa, né? Aí ele vai receber outras vacinas, ou vai ativar a imunidade dele ali, adaptativa, como propriamente dito. E aí por aí vai, né? Bastante coisa. Agora, diante da passiva artificialmente, eu tô falando de anticorpo adquirido, por exemplo, soroterapia. Soro antiofídico. Eu tenho uma exposição ali, uma picada de cobra, picada de aranha, picada de escorpião. Eu preciso que ele receba anticorpo. Quando eu tô falando daquele anticorpo ali, de forma passiva, eu não vou adquirir memória. Eu não vou adquirir aquela imunidade para uma longa data. Vai ser momentâneo para a resolução daquele problema. Então eu posso dizer que ela é passiva, anticorpo pronto para agir naquele momento. Aí, né, como eu já estava falando, adquirida, contato, exposição etiológica, atenuado, parcial, convalescente, agente morto, por aí vai, né? Elas vão atuar lá no linfócito B de forma direta, onde a gente vai fazer a produção daquela memória. Agora, a imunidade adaptativa e inata, daí que lembrar dessas duas correlações. Adaptativa é o que eu vou desenvolver de forma ali resto da vida, que eu vou ter naquela exposição. Inata, aquilo que eu já vim com a vida. Então, lembre-se dessas informações que talvez eu caia um pouco a questão de prova. Linfócitos B.
é aonde a gente quer que chegue lá, faça aquela relação ali de anticorpo com a célula ali linfóide e eu possa produzir a imunidade de memória, responsáveis pela produção de memória celular, anticorpo, principais células efetoras de combate de infecções específicas no organismo. E o contato da gente infeccioso com o linfócito gera uma possível resposta imune, onde seu subproduto será o anticorpo. O anticorpo ligará a outra célula de defesa, lembre-se dessa informação. E quando eu tiver ali a identificação daquela resposta inflamatória, sabendo que eu já tive contato, eu tenho uma memória, ele vai ser meio que um segurança minha. Já tô vendo que o cara voltou ali, um cara parecido, que é do mesmo problema, vou eliminar aquele cara. Vou destruir aquele problema. Mutação genética. Lógico, quando a gente está falando de células nas quais elas vão se desenvolvendo, ganhando uma resistência, porque, por exemplo, estamos falando de vírus, bactérias, diante das exposições e tudo mais. Por exemplo, pegando lá o exemplo da Covid, que foi o vírus que teve mais mutação aí, que a gente já falou em questão de mídia. Teve ômega, tem beta, tem a ômicron. Por aí vai. São células nas quais elas vão, conforme com a necessidade delas de desenvolver, para poder sobreviver diante do cenário, ambiência. Lógico que elas vão ficar cada vez mais difíceis. Por isso, muitas dessas vacinas em si, principalmente a nova aqui que chegou ali para as grávidas, que é o vírus essencial respiratório, faz 32, 36 semanas ali, são vírus nas quais eles vão sempre ficar fortes cada vez mais que a gente for tentar combater. Por isso, a gente tem a necessidade de fazer a modificação das vacinas conforme anualmente, normalmente é mais anualmente, então vai modificando toda a questão da forma. Por isso que existe a necessidade de fazer as vacinações anualmente, campanhas, por aí vai. Uma delas está tendo bastante aumento recentemente por conta dessa mudança climática e tudo mais, que é confundida com tuberculose, que também é uma infecção bacteriana, é coqueluche. Muitos dos pacientes que estão com tosse há mais de 3 semanas faz o teste de tuberculose e dá negativo. A outra suspeita clínica, quando eu vou pensar diante disso, é a coqueluche. Aí, eu pergunto para vocês, qual vacina protege com a questão da exposição da coqueluche? Deixa aí sua resposta embaixo. E aqui, já voltamos para a questão das vacinas em si, propriamente dito. As vacinas importantes para o idoso. Hepatite B, 3 doses em questão de vida, no mínimo. Como assim 3 doses? Bem, vamos ter um nascer, que vai ser um momento imediato, de 12 horas depois do nascimento, precocemente. E teremos a penta, porque na penta, quando a gente vai tomar as 2 doses da penta, quando a gente está na criança, a fase infantil, a penta está embutida a hepatite B ali no meio. Então são 2 doses ali de penta, mais uma dose da hepatite B isolada lá ao nascer. Então são 3 doses na vida, no mínimo. No mínimo, em vida. Tem que estar ali com essa situação de boa. Se não tiver, a gente vai tentar completar aquele esquema. Mas isso vai conforme a necessidade do paciente ali em relação ao que está acontecendo. 3 doses do esquema da DT, que é a dupla difteria, tétano. O reforço, cada 10 anos. Ou se eu ter exposição em caso de ferimentos, lesões, que me dão alguma coisa tipo de empecilho que pode ter aquela exposição assim, do agente, porque ele é um agente que fica livre em ambiente, onde oferece risco. Se eu tenho uma lesão aberta, de característica hemodinâmica grave, então eu vou ter que diminuir esse intervalo. E aí, o paciente, o idoso em específico, ele vai ter que fazer, em vez de fazer em 10 anos, ele vai fazer em 5 anos. Tentar diminuir essa questão do intervalo para tentar oferecer menos risco de exposição à questão do paciente.
Febre amarela. Como a febre amarela é mais relacionada à campanha, às vezes eu posso fazer quando não tem a comprovação vacinal. Mas isso dependerá do risco-benefício do idoso, porque tem idoso que estão em áreas endêmicas, onde, tipo, dependendo da condição dele, eu não posso fazer aquela vacina, porque eu já sei que a vacina vai causar algum efeito adverso. Então, muitas das vezes, eu acabo não fazendo pro idoso. Mas se caso ele tiver uma boa condição hemodinâmica, eu posso fazer. Covid. A vacinação que teve mais, assim, que alterou na vida ali. Todo mundo agora tá falando sobre isso. Covid. Quando eu vou fazer pro idoso 2 vezes ao ano, semestral, atualização de 2025. Antigamente tinha aquela toda. Segunda, terceira, quarta, quinta dose. Tava de uma forma assim, totalmente descorrelacionada. Hoje a gente tem uma forma mais organizada. E ela tá diferente dependendo da condição e idade do paciente. Criança, eu posso ter 2 doses. A diferença é entre 28 dias. Mas se eu tiver uma Pfizer ali, baby, tem que ser 3 doses, né? Primeira dose para a segunda vai ter uma diferença entre 28 dias. E a da segunda para a terceira dose eu vou ter diferença entre mais ou menos 2 meses por aí, vai. Né? Então por isso que muitas das vezes lá na vacinação, lá da criança, estou falando específico da criança, faz de 7 meses, 9 meses, porque teve a diferença desses 28 dias, aí vai fazer mais 2 meses de diferença. Já tem bastante tempo, né? No adulto que é menor que 40 anos, 3 doses. Conforme ali a situação no calendário vacinal. Se for um adulto acima de 40, 2. E ela acaba sendo anual. Então, lembrando para vocês que vira anual dentro do calendário de vacina. E principalmente para aqueles que trabalham na área de saúde. Profissionais da área de saúde têm que tomar essa vacina junto com a hepatite B. Porque tá lascado. Também tem um negócio da tríplice viral que também vocês têm que tomar, né? Muitos já tiveram reações que toma tudo de uma vez e acaba se lascando. Mas enfim. Influenza. Vacinação 1 vez ao ano. Normalmente é mais relacionada ao dia. A vacinação dia D, né? Para os idosos. Mas também pode ser feito assim, diante da situação calendária. Dentro de unidade básica. PNEUMO 23. Somente idosos com fragilidade internados em instituições de longa permanência. Ela está lá no calendário vacinal? Está. Mas ela é mais relacionada em campanhas de vacina. Quando o município vê ou tem a disponibilidade de fazer aquela campanha, eles vão nas instituições, ou propriamente uma ação da própria instituição de longa permanência ali, as residências terapêuticas, vão ali para as casas ali, residências terapêuticas ou os hospitais de longa permanência, para fazer essas vacinações. Não quer dizer que vai ser conforme totalmente que está prescrito ali, ou provido pelo Ministério. É o recomendado. E, assim, eu prefiro que seja vacinado, que oferece menos riscos ao idoso. Mas não acontece com longa frequência, né? E como eu estava falando, vacinação lá no primeiro dia que eu fiz aquela questão da apresentação para vocês, a vacinação no mercado. Entrou Moderna, entrou a Saruzalica, saiu a Coronavac e a AstraZeneca. Por que saiu na Coronavac? Falou que, tipo, depois que você faz a vacinação diante desse período de 2 meses, depois disso eu não tenho mais a memória. Por isso, ela acabou saindo do mercado, por conta que, como é um vírus na qual ele tem alta mutação genética, as novas variantes ali não vão ser conforme a necessidade da questão da vacina. Ela não vai fazer totalmente uma proteção equivalente. E muitas das vezes a gente acaba
como se não tivesse tomado nada. A questão do Coronavac. A AstraZeneca já teve muitos eventos adversos, fizeram um estudo, né, a questão da vacina, foi uma vacina direta da Oxford, acho que é Inglaterra, Estados Unidos. Não sei qual afirmar a nacionalidade dessa vacina, mas assim, foi feito um estudo, fez a comprovação que ela não está fazendo mais efeito conforme a necessidade do mercado, então vai parar de ser comercializada. Mas lógico, falando em questão da necessidade diante da população, houve compras em grande escala dessas vacinas. Ainda estão sendo comercializadas diante do território nacional. Beleza. Saiu do negócio do calendário de vacina? Tá. Mas se eu tenho ainda, e dentro da validade, eu vou fazer ali na pessoa. Faz, né? Normalmente são 3 doses, mas enfim. Moderna, Serum-Zalica, Pfizer. É a Serum-Zalica que a gente não faz em crianças, pelo menos assim, 9 meses, se não me engano, né? Menos de 9 meses ou 6 meses, não vou afirmar. A gente não faz, mas tem a Pfizer. Na criança tem a Pfizer comumzinha, né? E a Pfizer Baby. Aí fica a critério de você dar uma pesquisada melhor. A Pfizer Ped e a Pfizer Baby. A Pfizer Baby a gente faz ali, e a Ped é mais para uma criança acima de 1 ano. Como eu estava falando, né? Para ser comercializada a Coronavac do Instituto Butantan parou de ser comercializada em 30 de 10 de 2024. E a AstraZeneca, sim, lá em 8 de maio de 2024 também já fez todo um negócio de uma pesquisa em campo da questão das mutações e tudo mais, então parou de ser comercializada. Vacinação da dengue. Ela é de campanha. Tá tendo muito pico de dengue. A gente faz em algumas populações de 4 a 60 anos. Acima de 60 anos, a gente vê o risco-benefício. Mas só que, muitas das vezes, em áreas endêmicas, a gente acaba fazendo tudo mais. Então, lembrando, eu sei que eu tenho muitas vacinas para ser feitas diante da pessoa idosa lá. Se aparecer um idoso que não tomou quase nada, eu vou tentar fazer aquelas vacinas. Mas eu tenho que lembrar que é muito imunobiológicos na qual eu vou administrar ele. Às vezes ele pode estar numa situação comprometida. Então é melhor fazer pausas nas quais da vacinação das vacinas. Ter umas pausas em um intervalo entre uma e outra. Não tô falando tipo de primeira dose ou segunda dose. Tipo, eu vai tomar específico uma de influenza, aí na próxima vez que ele voltar aqui, ele vai tomar lá da hepatite B para completar o esquema. Porque senão acaba ficando muito pesado e acaba aumentando a resposta inflamatória ali da questão do idoso. Então, não faz totalmente, para mim, questão de critério, não fazer mais que 5 vacinas do paciente idoso, porque aí já vou comprometer o sistema imunológico dele, gerando aquela exposição. Muitas vacinas ali, né, já causam uma resposta inflamatória e eu posso gerar alguma complicação séria para ele. Então é isso, né? Praticamente foi essas atualizações em si. As outras que tiveram mais aplicadas diante do calendário de vacina foram voltadas mais para a criança, o adulto, a gestante. Mas assim, se vocês tiverem necessidade na qual que eu vou trazer aqui, eu coloco aqui em xeque. Informo que provavelmente as próximas aulas elas vão demorar mais um pouquinho, mas eu vou tentar acelerar os conteúdos para vocês, tá? Bem, muito obrigado para quem quer acompanhar aqui. Vou deixar essa aula salva para vocês verem depois, tá bom? E é isso, deixe seu like, compartilhe e se inscreva. Beijo!